gente fica desconcertado, né? Essa peça é muito forte, né? Eu sempre fico imaginando que mais importante do que o início da nossa história é o fim. Mateus 28, 18 a 20 diz o quê? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, até a consumação dos séculos. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e farei nele morada. O rei está às portas. Ele é a solução para a nossa história. Essa noite é uma noite de milagres. Essa noite é uma noite de restauração. Esta noite é uma noite especial. Nós estamos sendo convidados para um banquete. Nós estamos sendo convidados para um cerimonial. Nós estamos sendo chamados para uma festa especial, onde um rei se voltou para seu povo e veio resgatar os que estavam perdidos. O Senhor tem um propósito para o casamento. Deus ama a família. A família é especial para o Senhor. Por isso, nesses dias, a família tem sido atacada o tempo todo. O Senhor Jesus Cristo disse: o inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. Mas ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é ter uma vida abundante? O que é ter uma vida abundante? Muita comida, muito poder, muitos recursos, muitos bens, muito prazer? Ou é ter dentro do seu coração um espírito de vida, um espírito que restaura, um espírito que renova, um espírito que traz eternidade? O Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos ricos, nós somos vitoriosos. A esperança de Deus para cada um de nós. Quando você ouve falar de família, qual a referência que você tem? Aquele que criou a família, ele sabe a importância de cada um dos que a compõem. O Senhor ama cada um. E esse amor é incomparável. Esse amor é verdadeiro. E eu quero orar para que aquilo onde as minhas palavras não conseguirão atingir, o Espírito da vida ressuscite a esperança, ressuscite a alegria, ressuscite a fé, família, projeto de Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Nessa peça que foi apresentada há pouco, convites foram enviados. Alguns convidados vieram à ceia. E nós vimos algumas intenções, as mais variadas.
Qual é o coração que o Senhor espera? O Senhor está à procura desse coração aqui nesta noite. Que a gente possa dispor ao Senhor nosso coração. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Nós dedicamos, Senhor, essa noite a Ti. Nós dedicamos, Senhor, a nossa vida a Ti. Nós abençoamos cada família aqui representada em nome de Jesus. E já declaramos que sobre a tua vida, meu irmão, não há encantamento. E quero dizer que há poder de Deus sobre a tua vida, a esperança de Deus sobre você, porque o sangue do Cordeiro, ele foi derramado na cruz. Ontem foi para muitos comemorado a paixão de Cristo. Hoje poderíamos lembrar que o Senhor estava morto, mas amanhã nós já poderemos ter a certeza de que Ele ressuscitou, porque o amanhã já aconteceu. Jesus ressuscitou e Ele vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Mais importante do que como você começou a sua história, eu tenho a certeza de que se você se lançar aos braços do Rei, Ele faz milagres na sua vida e na minha, na sua família e na minha, nas nossas histórias. É essa a mensagem. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é poderoso para operar milagres. Ontem eu não estive aqui, mas soube que o nosso amigo Luciano Silva compartilhou sobre casamento, amém? Vocês estão felizes ou tristes? Felizes pelo tema, tristes quando viram o pastor pegando um bocado de papel. Diz, meu Jesus, o que é que você vai falar? Tenham misericórdia, viu, meu irmão? O tema hoje, irmãos, é falar sobre os papéis, entendeu? Por isso que tem um bocado de papel aqui. Os irmãos ensaiaram os papéis deles e fizeram aqui a ensinação, mas foi algo muito forte e real. Eu quero falar sobre o papel de cada um dos membros da família. Hoje eu quero falar sobre o papel do marido e o papel da esposa, o papel da marida. Foi? Vamos falar mais ainda, viu? Família, propósito de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um desejo no seu coração. O propósito de Deus é uma família. E Ele criou a família com um propósito definido. O que leva uma família a crer e a obedecer a Deus? O que leva uma família a querer servir a Deus? Quais são as condições favoráveis para que uma família obedeça a Cristo? Alguém pode olhar para a sua família e dizer, o que eu preciso ter como recurso para agradar ao Pai Todo-Poderoso? E eu quero aqui nesta noite, irmãos, falar sobre duas famílias. A família A, e eu ia dizer a família B, mas vou dizer a família J. A família A é uma família onde essa família estava no paraíso. Aquilo a qual almejamos um dia. Essa família estava no paraíso. Essa família, ela via Deus face a face. Essa família desfrutava da presença de Deus. Mas de repente, eles receberam uma proposta. Eles receberam uma proposta de investimento. Eles receberam uma proposta de melhorar de vida. De ter uma condição financeira melhor, talvez. Uma condição de poderio maior. E o que aconteceu com essa família? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, dar conhecimento, dar um título, conhecedor do bem e do mal. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu.
Essa família, ela se encheu de orgulho, de prepotência, de sabedoria humana, carnal. E essa soberba levou essa família a se insurgir contra o seu Criador, a abandonar a fonte de vida para andar segundo os seus próprios conceitos, para viver independente e insubmisso à vontade daquele que o criou. E eu vou falar da família J, uma família que morava numa comunidade desprezada, morava numa cidade esquecida, era uma família necessitada. Ela nunca viu a Deus, mas ela cria nas promessas de Deus. Ela não morava num paraíso, ela morava na Galileia dos gentios, uma cidade chamada Nazaré. Mas certo dia, uma jovem desposada recebeu a visita de um mensageiro. E esse mensageiro trouxe uma proposta para aquela jovem. Aquela jovem já estava com o casamento certo, tinha seus projetos, seus sonhos, e ela recebeu uma proposta de Deus. A família A, ela abriu mão do propósito de Deus para ela, para viver seu próprio propósito. Ela deixou de viver e sonhar os sonhos de Deus para viver os seus próprios sonhos. Mas a família J, ela abriu mão dos seus projetos para viver o sonho do Pai, o propósito de Deus. E lá, olha a reação dessa mulher. Lucas 1,38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A disposição. E a questão aqui não é posses. Uma família era rica, abastada, outra humilde, simples, sem recurso. É a disposição de coração, de querer servir a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Maria e José, quando ouviram que Deus tinha um plano, eles abriram mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Eles foram perseguidos, eles saíram do seu país, porque eles sonharam os sonhos de Deus. E eles conceberam Jesus, eles criaram Jesus, eles receberam aqui na terra Jesus, o príncipe da paz. Deus ama a família. Adão, não. Adão pensou nos seus projetos pessoais. Ele ouviu a sua esposa e abriu mão de um projeto para o qual ele tinha sido criado. E nestes dias, irmãos, nestes dias onde vivemos, dias difíceis, como está a nossa família? Para qual propósito as famílias estão sendo formadas? No mundo onde a gente vive hoje, qual é o conceito de família? Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa? Será que Deus mudou o seu projeto? Deus não mudou o seu projeto. Deus ama a família. Mas como nós vemos hoje a sociedade? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Fica a dica: foge também destes. O que nos motiva? O que nos inspira? Quem é o influenciador que você segue?
ele realmente é referência? Ele realmente é exemplo? O que ele fez por você? Um homem, Jesus. Ele falou a verdade, porque ele viveu a verdade. E ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Por quê? Um dia nós estávamos perdidos, andávamos sozinhos, sem Deus na terra, estávamos condenados. Até um dia onde fomos encontrados pelo Senhor. Até um dia onde nós fomos resgatados pelo Senhor. Até um dia onde nós fomos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é por merecimento. Não há um trono de merecimento para nós. Há uma eternidade de sofrimento reservada para toda a humanidade. E é por um milagre operado na cruz que houve uma mudança para cada um de nós. Essa carne é má. A composição humana é estragada. Nós precisamos todo dia tomar a cruz e seguir Cristo. Todo dia. Há um rei e há um trono e um servo. E nós precisamos tomar decisões a seguir. Ou nós nos prostramos diante de um rei, ou nós nos tornamos esse rei que não é rei, é um escravo. Ou nos tornamos escravos da liberdade que temos em Cristo, ou escravo do pecado que nos leva à morte. Que nós possamos escolher Cristo todo dia. Cristo em vós, a esperança da glória. Não há outra solução, é Jesus. E essa solução está na nossa casa, disponível para operar milagres incomparáveis. Cristo em vós, a esperança da glória. O resultado da humanidade hoje são pessoas egoístas, avarentas, jactanciosas. O que é jactancioso? É alguém orgulhoso, arrogante, que se acha tudo, não sendo nada. Irmãos, essas figuras nasceram numa família. Por que estas pessoas se tornaram tais? Arrogantes, avarentos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Cadê os pais destes homens e mulheres? A nossa sociedade é reflexo de famílias. E as famílias estão sendo constituídas hoje, estão sendo formadas hoje, em meio a um tremendo caos. Porque homens e mulheres têm buscado viver por conta própria, em independência, em insubmissão, pensando só em si. O egoísmo reina, o egoísmo está em primeiro lugar. Por que você, solteiro, quer casar? Por que você, casado, está assim? Se nós, como igreja, convertidos, nós tivermos a plena consciência de que nós fomos resgatados, nós estávamos perdidos, nós estávamos destruídos, nós estávamos sem esperança e fomos trazidos para um caminho. Nós temos que entender que esse caminho não é lugar de ficar parado. A gente pode ficar e ser atropelado por uma enxurrada que está arquitetada pelo inimigo neste mundo perverso. De modo, irmãos, que a nossa mente precisa ser renovada. Como?
Pela palavra. A palavra de Cristo liberta, a palavra de Cristo cura, a palavra de Cristo limpa, a palavra de Cristo traz vida. Cristo em vós, a esperança da glória. No entanto, quando nos colocamos debaixo da autoridade de Cristo, os milagres acontecem. 1 João 5, de 3 a 4 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Essa fé em Cristo é o que nos faz vitoriosos. Não é a fé, é Cristo em vós, a esperança da glória. Mas essa fé é a mola mestra para começarmos a cada manhã, cuidando da nossa casa e vivermos na nossa vida com prioridades. Quais são as nossas prioridades, irmãos? Quando nós nos convertemos a Cristo, nós pegamos a nossa agenda que estava bagunçada, nem agenda muitos tinham, vivíamos sem destino. E agora a palavra de Cristo vai nos ordenando. E essa palavra de Cristo ainda hoje serve para nos colocar no devido lugar. Marido e mulher, esposo e esposa. Eu gosto muito de falar sobre tripé. Tripé ajuda demais. Tripé é um elemento, é um instrumento que tem 3 pés, bem simples, né? E esse tripé, ele serve para segurar algo mais nobre. Ali tem uma câmera e um tripé está segurando a câmera. Ali tem uma caixa de som e um tripé está segurando. Nós precisamos de ter uma base na nossa vida. O que é base? É algo, é um alicerce, é algo que você confia, é algo que sobre o qual você edifica algo. Onde nós estamos edificando a nossa família. Jesus é a pedra angular. Quem está fundamentado em Cristo não será abalado. Cristo é a rocha. E quais são as prioridades de cada um de nós? Deus, família, trabalho. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não percamos de vista, Deus é tudo em todos. Permaneçamos olhando para Jesus, permaneçamos na graça. Segundo ponto, a família. A família é a base. Por isso, irmãos, independente do início da nossa história, de onde nós viemos como família, o importante é onde nós estamos hoje. Se os nossos pais não foram exemplos para nós, se alguns de nós não tivemos a presença do pai ou da mãe, ou até de ambos na nossa família, mas se nós, num dia em que nós nos convertemos a Cristo, dispusermos o nosso coração para servi-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, Deus vai fazer milagres através da sua família. Nossa família é base para essa sociedade. Por isso, irmãos, se tem algo que nós precisamos zelar, é a nossa família. Ninguém se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. Existe um princípio. Alguém que planta feijão, não pode esperar abacaxi. Alguém que planta espinhos, não pode esperar uma manga. De modo que, irmãos, a família é um princípio que Deus cuida com todo carinho. E Ele dá as instruções para cada um dos seus membros. O pai, a mãe e os filhos. Precisamos aprender, praticar
e ensinar. Todos nós somos discípulos. Todos nós temos algo a aprender. E nós precisamos aprender com quem é exemplo para nós. De modo que, de homens avarentos, de homens atrevidos, arrogantes, blasfemadores, fujamos destes. Mas de homens que amam a palavra, de homens que preservam a família, diante de homens que amam a Deus, a estes sim nós devemos andar juntos. Andar com tais, ser nossas referências. Por isso, irmãos, o tema é: qual é o papel de Deus para o homem e qual é o papel de Deus para a mulher? Qual é o papel de Deus para o esposo? Qual é o papel de Deus para a esposa? E a solteirada está dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? Aproveite. Dá tempo você pensar. Escute. Escute o que a gente vai falar. Papel do marido, papel da esposa. O que eu sei sobre o papel da esposa? O que eu sei sobre o papel do marido? O que o mundo prega sobre o papel da esposa? O que o mundo prega a respeito do papel do marido? O que Deus fala sobre o papel do esposo? O que Deus fala sobre o papel do marido, da esposa, do esposo? Irmãos, 3 conceitos nós podemos ter: o meu conceito, o conceito do mundo ou o conceito de Deus. Nós precisamos quebrar alguns conceitos. Todo conceito errado. Nós precisamos reafirmar conceitos. Todos os conceitos que são para a vida. Bom, o que diz a palavra do Senhor? Em Efésios capítulo 5, de 13... Vamos lá, quem tiver com a palavra, com a Bíblia. Efésios capítulo 5, de 13... E aí? Efésios capítulo 5, é de 15 a 33. De 15. Freguês da raposa. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Há 2 maneiras de nós andarmos aqui, irmãos: ou com sabedoria, ou como nécios, tolos. Olha o que diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Será que a gente está entendendo que o mundo que a gente vive é um mundo mau? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É uma procura. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, o mundo prega rebelião, o mundo prega egoísmo, o mundo está aí, não descaradamente, ou algumas vezes até destruindo. O mundo prega destruição, competição na família. De modo que, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos estar atentos, que família é lugar de paz, que família é lugar de reconciliação, família é lugar de esperança, família é lugar de vida. Se Deus diz que é por aqui o caminho, vá pela fé.
Não pague para ver, não espere para ver que o resultado é tragédia. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui diz tudo. Marido, exerça o seu papel sujeitando à palavra de Cristo. Esposas, sujeitai-vos a vossos maridos debaixo da palavra de Cristo. Coloque o egoísmo que a família se quebra, a família se desfaz, a família sofre. E uma família que sofre é uma sociedade que sofre. Uma família doente é uma sociedade doente. Aleluias. Irmãos, essa foi a introdução. O bom vai vir agora. Quais atitudes cooperam para a edificação da família? O que é que eu posso fazer para que a minha família esteja edificada? Quais pilares dão firmeza ao meu lar? Quais são os papéis que o marido deve exercer na sua casa? Quais são os papéis que a esposa deve exercer na sua casa para ter uma casa edificada na rocha? Então, nós vamos falar um pouco aqui agora sobre atitudes, princípios que levam a ter uma casa edificada na rocha. E também vamos falar um pouco sobre quais são os comportamentos, as práticas que levam para a destruição da família. O que o marido e a mulher fazem que colaboram para o enfraquecimento da família. Eu vou chamar aqui Eman e Rayane. Estão por aqui ou estão cuidando dos pequenos? Quem estiver cuidando dos meninos pode continuar. Faz parte do papel. O que eu posso tomar como atitude que leva a ter uma família edificada na rocha? Amém. Cicinho nos colocou uma meta da gente lembrar de algumas coisas que seriam de ruins que acontecem no casamento, né, e alguma coisa que seria boa. E aí eu e Rayane, a gente foi pensando, meditando um pouco sobre isso que Cicinho falou, e a gente lembrou muito da comunicação, que é muito importante, né, no casal. E quando eles se comunicam bem, há muitas bonanças, né? Assim, a gente anda alinhado no mesmo caminho, a gente consegue resolver as coisas juntos e não tem desentendimento. Geralmente, quando a comunicação não ocorre, fica no limbo, né? Assim, não, mas eu não disse isso, você não disse isso, né? Eu disse outra coisa. Não, mas a gente não conversou sobre isso, enfim. E aí dá o problema, né? Enfim, trabalhar na comunicação é uma coisa muito importante. E uma coisa que eu sempre tive, assim, desde o começo do casamento, não faz tanto tempo assim, né? 5 anos. É assim, são pendências. Pendências que a gente deixa. Isso é muito ruim. Principalmente quando são pendências no coração, de algum problema que ocorreu. Por exemplo, um cônjuge fez alguma coisa errada ou se sentiu que foi, né, machucado e fica com aquele negócio no coração. Gente, isso dá essa pendência tem um poder de destruir, assim, infernal, literalmente, né? Então, a gente precisa resolver as pendências. Se você sente que o seu cônjuge está com alguma pendência, ou você está com alguma pendência, você tem que colocar no coração assim, eu tenho que resolver essa pendência, eu não posso deixar pendente, né? Então, é um problema que eu sempre, quando sinto que há né, existe acho que uma áurea que acontece às vezes, que você sente, rapaz, não tem um negócio que não tá alinhado na minha casa. Às vezes a gente sente isso, né? Não tem uma coisa que não está alinhada. E o Espírito Santo fala, né? E aí eu
converso com Rai, a gente vai conversando e alinhando. O que é que tem de pendência? Às vezes eu não sei e Rayane sabe porque ela viu o meu erro. E aí, às vezes, eu nem sabia que eu tinha errado e termina que a gente conversa, a gente resolve aquela pendência, ora, né? Clama a Deus para que se resolva e coloca a palavra de Deus para também resolver essa pendência, né? E aí a gente alivia ali a pendência, a gente não tem mais pendência e vamos seguir, né? É isso aí. Bom demais. A pendência é assim, tem um CPF, ele é único. Você consulta o CPF e vê se tem uma dívida. Se tiver uma dívida, irmão, tem que ser paga essa pendência. Ou seja, na sua vida, na minha, na sua casa, tem alguma pendência, tem dívida com o próximo? A Bíblia diz isso, né? Se você tiver alguma coisa que precisa restituir, vá pedir perdão, vá, reconheça seu erro, né? Vinícius. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Só uma coisa separa o homem da esposa, a morte. O que tem aí no seu dicionário? O dicionário da língua portuguesa, ele tem um conjunto de termos de uma língua, de um povo. No meu dicionário não tem divórcio. E no seu? De modo que, independente das situações do dia a dia, nós precisamos resolver as pendências nesse dia a dia. Porque o divórcio não vem da vontade do Senhor. O mundo não tem compromisso. O mundo está ao seu bel prazer. De modo que, se há problemas a serem resolvidos, resolva-os. Se não tem no dicionário a palavra divórcio, o que é que ele tem? Tem morte, até que a morte separe. Então você ore para não morrer. Resolva as suas pendências e viverás feliz em Cristo Jesus. Boa noite, irmãos. Quando o Cicinho me fez essa proposta também de falar alguns pontos do casamento, eu lembrei de uma situação que aconteceu conosco, logo assim que comigo e com minha esposa, né, Natália, assim que a gente casou, a gente participou de um encontro de casais na casa de Flávio, não, de Eduarda. A gente tinha 3 meses de casado. E lá a gente, estava Samuel, Ana Cláudia e tal, o pessoal, e a gente começou a falar sobre as 5 linguagens do amor. E aquilo marcou demais, assim, tipo, para o começo do casamento, né? Eu comecei a analisar assim, eu disse, caramba, eu vou identificar aí as linguagens que Natália tem, né? Para a gente sair. E isso facilitou a nossa vida, assim, né? Então, primeiro ano de casado, todo mundo falava, ei, primeiro ano de casado é aquela coisa, aquela adaptação e tal, vai ser difícil. Mas foi muito leve, por ter colocado em prática esses pontos e também, assim, porque a nossa amizade como solteiro, né? A gente, de muitos anos de amizade, vivendo em santidade e tal. E um ponto que assim, às vezes pode causar um atrito no casamento, como a irmã falou também, a comunicação e também a renúncia, né? Às vezes, tipo, eu chego do trabalho cansado, esses dias eu tive que pedir perdão ao amor por causa disso. Cheguei em casa cansado do trabalho, e ela, amor, preciso ir ali e tal, resolver uma situação e tal. E eu estou cansado, queria ficar em casa. Mas, assim, depois eu entendi que eu preciso renunciar até o meu conforto, muitas vezes, até o meu lazer, sei lá, para agradar ela, né? Eu preciso honrá-la, e essa é a minha oração todos os dias. Eu disse, Senhor, me ajuda. Porque eu falho muito, às vezes, assim, a gente conversa, às vezes eu sou meio desligado, e ela sempre chega com uma palavra, eu disse, amor, às vezes é melhor que tu me batesse do que viesse com essa palavra aí, porque é muito forte. E a gente precisa disso, né? E assim, a comunicação, como o Cicinho falou, e foi uma coisa que eu aprendi quando eu era solteiro ainda. Eu lembro que uma conversa minha com o Cicinho, e ele disse assim, mano, quando você casar, nunca leve alguma situação assim, tipo, não vá dormir sem resolver essa situação, né? E sempre você vá ali
converse com a sua esposa, procure resolver. E eu coloquei isso na minha mente, tanto eu quanto a Natália, eu disse, cara, sempre que acontece algum atrito, alguma coisa assim, aí amor, vamos conversar, vamos resolver essa situação, peço perdão a ela, se é algo que ela fez, ela pede perdão. E isso vai deixando o casamento mais leve. E a gente tem conseguido vencer no Senhor, colocando essas coisas em prática, né? Então, assim, é olhando para Jesus. O casamento é algo incrível. Os solteiros aí, casem, que é ótimo. É o meu conselho. Mas, assim, requer muita dependência do Senhor. Requer, assim, muita renúncia de si mesmo. Não entre no casamento achando assim, pensando só em você. Entre no casamento querendo amar a pessoa com quem você vai casar, né? E assim, quando eu decidi casar com Natália, uma das coisas que eu mais desejei na minha vida foi cuidar dela. Ela vem de uma família difícil, de muitos problemas aí familiares e tal. E assim eu olhava e disse, rapaz, eu quero cuidar dela. Eu quero amá-la, quero servi-la, quero dar o melhor para ela, porque eu não quero vê-la sofrendo nessa situação. E eu tenho procurado fazer isso todos os dias. Tenho procurado amar, servi-la, se possível, dar minha própria vida por ela, né? E é isso aí. Amor, te amo, viu? Maravilha! Bom demais! Glória a Deus! Olha aí. Amém. A nossa história é um livro em branco, onde todos os dias nós escrevemos uma página, de modo que todos os dias nós precisamos virar uma página. É como se fosse um diário. Todo dia você precisa virar essa página. Isso significa algo interessante. Nós temos que deixar o passado para trás. Tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que precisa ser restaurado, neste dia, precisa ser pontualmente resolvido para que amanhã uma nova história se escreva. Que fiquem as boas lembranças e até mesmo as mais que sirvam de que algo foi cicatrizado na minha vida. Eu não tenho pendências. Quem celebrou o meu casamento foi Edinho. E Edinho tem uma poesia escrita, algo bem massa, né? Edinho é show. E ele falou uma frase que eu guardei. Disse, mano, tenham humor. Humor nas diferenças, humor nas críticas, humor na cama. Eu guardei essa frase. Não vão dormir, ele falou bem assim, que ele fala bem, né? De bunda com bunda, intrigados, em outras palavras, por causa do problema. E eu guardei isso para mim. Então, se ao deitar eu lembrar, rapaz, tem uma pendência com Rose, eu acordo, Rose, mas a gente tem que resolver o problema. Então, nós temos 2 décadas, né, de casamento. E nós buscamos colocar poucas coisas em prática, mas que se tornam muito. Não deixamos as pendências. Não deixe pendências. Resolva os problemas. E aí entra o pedir perdão, o reconhecer os erros, a humilhação, o serviço. Quero chamar aqui meu amigo Jonathan. Quero ouvir palmas. Mais palmas porque ficaram devendo as palmas de Emanha e Rayane.
Boa noite, irmãos. Deus é bom. Antes de falar um pouco sobre uma aplicação prática assim, né, desse tema, eu queria anteceder esse tema falando sobre referência, né? Então, eu não tinha referência de esposo, não tinha referência de pai, não tinha referência de homem no lar, né? Meus pais, eles não chegaram a se casar, de fato, viveram por um tempo e se separaram. E quando eu tinha 2 anos de idade, eles me deixaram com os meus avós, né? Meu avô faleceu, eu ainda era muito novo, então eu tive uma referência que foi a minha avó, né? E após a minha conversão, eu precisei ter referências. Qual era o modelo, né? O primeiro modelo é Jesus, e o segundo modelo foram famílias que a gente teve a oportunidade de estar juntos, né? E eu, dentre todas essas famílias, a mais próxima foi Beguinha e Ana, que são referências para nós ainda hoje, né? E desde o início da nossa conversão, eu tive eles como exemplo, né? E a aplicação prática assim no dia a dia, né, de termos essa oportunidade de vivermos o padrão de Deus, né, para o esposo e para a esposa no lar, também não poderia falar dele sem antes anteceder também a comunhão com Deus, né? Porque sem a comunhão com Ele é impossível a gente viver aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Como esposo e como esposa, né? Precisamos ter comunhão com Ele. Sem Ele, no casamento, é tendência ao fracasso, né? Então a gente precisa buscar muito da graça dele, precisa buscar muito, né, da presença dele, trazer essa presença para o nosso lar. E de todos os princípios, né, que envolve esse tema sobre família, eu queria destacar um deles, né? Logo no início da nossa conversão, Jesus falou muito sobre o primeiro papel do esposo, que é amar Cristo, amar a esposa como Cristo ama a igreja, né? E a gente olha assim para a vida de Jesus e olhando para a vida da igreja, tem uma palavra que diz assim, né? Jesus falando para nós, como igreja: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao longo da nossa vida, a gente vem acumulando, né, na nossa rotina, uma série de atividades. E nós, hoje, na nossa realidade, nós temos 3 crianças. E como é que uma esposa que tem 3 crianças consegue manter uma rotina e essa rotina não ter tanto peso e sobrecarga sobre a vida dela? Aí vem a segunda característica, que é o servir, né? Jesus é o nosso modelo de servir. E certa vez Jesus falou para mim, dizendo assim, que aos outros eu até ajudo, né? Mas em casa eu sou o servo. Então, eu sou o modelo de Jesus no lar, e a principal característica de Jesus foi servir. E ele serviu, ele se fez como um servo, como escravo, né? E aí esse servir faz parte desse nosso papel como esposo, né? Servir, amar, cuidar e apresentar a nossa esposa e os filhos, né, para o Senhor com santidade, com amor, com pureza, santa e imaculada, em nome de Jesus. Assim como o Jonathan falou de referência de família, eu também quero dizer que eu tenho essa referência também como Bega e Ana. Eu morei 3 anos na casa deles e eu também não tive referência de pai, porque eu cresci sem a presença do meu pai. E talvez Ana nem percebeu, né, mas eu observava cada passo de Ana, cada passo de Beguinha, e eu dizia: Senhor, eu quero casar com um homem que te ame, que te sirva e que te ame mais do que a mim. Eu quero casar com alguém que deseja episcopado.
Aí, certa vez, Beguinha disse, tem certeza, Nilden, que você deseja? Eu disse, tenho. Porque eles, olhe que Ana, veja a situação de Ana. Eu disse, mas eu quero. Por quê? Porque eu sei que é isso que o Senhor quer. E eu tenho eles como essa referência para mim de serviço, de amor, de casa cheia. E eu sempre desejei isso. E o Senhor me presenteou com essa pessoa, né? Essa pessoa serva, né? Essa pessoa que ama em casa, assim, como eu louvo ao Senhor pelo serviço do meu marido. Né? Como ele disse, não é fácil, são 3 crianças e muitas outras coisas para fazer. Mas, assim, o quanto o Senhor tem me amado através da vida do meu esposo. Né? Então, é a figura do próprio Cristo na minha casa, me amando e amando as filhinhas, né? E quanto ao papel da esposa, também não é fácil exercer, se a mulher não estiver aos pés de Jesus, colocando o coração dela no lugar certo, não é verdade? Então, a gente tem que buscar diretamente da fonte. E quem é essa fonte? É Jesus. Né? Para amar o marido, para servir, calar na hora que tem que calar, mesmo você tendo razão. Vem você sabendo, não. E você, cala, tá bom, meu amor. Faça como você quiser. E saber que nós temos uma autoridade, que é o Senhor, mas na nossa casa a autoridade é Ele, debaixo do Senhor. Né? E de honrar e amar essa autoridade. E era isso que eu quero dizer para vocês, mulheres. Honre e ame seus esposos. Aí é lindo demais, não é não? Deus é bom. E Ana e Ebert. Vamos lá. Vou deixar ela primeiro falando, depois eu... Você é educado. Boa noite. Ouça sim, porque deixou a gente para o final, depois do que já foi falado, mas uma coisa que marcou muito nosso casamento, como já foi falado, foi a questão da comunicação. E, como o Vinícius falou, a gente teve um encontro que Flávio, líder do nosso grupo caseiro, trabalhou, né, sobre essa questão das linguagens do amor. E foi muito importante para o nosso casamento, né, amor? A gente tem 15 anos de casado e eu sempre fui do serviço e fui criada assim. Então, meu pai, ele sempre foi servo, minha mãe sempre foi servo, meus irmãos. Então, é uma família de serviço e a gente nunca precisou de ninguém dizer eu te amo, porque eu sentia o amor deles no serviço. Minha criação foi essa, quem faz, quem ama, faz. E não foi a criação de Ebert. Né? Então, assim, eu esperava dele um serviço que não era o natural dele, e eu morria de servir, e, para ele não se sentia amado. Eu fazia tudo, mas ele só queria que eu dissesse, eu te amo, amor, você é um marido maravilhoso, você é um pai maravilhoso, ele só precisava disso. E eu fazendo tudo no mundo, ajeitando, fazendo um café especial, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso aqui, mas ele não se sentia amado. Ele reconhecia, claro, mas não era a linguagem dele, não era como emocionalmente ele se sentia feliz comigo. E eu descobri que só era eu falar. Falar mais, assim, mudou minha vida. E também entender que o fato dele não fazer não era porque ele não me amava. Né? Ele me amava, mas ele demonstrava de outra forma. Então, assim, a gente ter um trabalho de um olhar para o outro, entender como a criação do outro, que normalmente é bem diferente, né, dos casais, foi feita, né, como a gente vê essa questão, né, de como a gente se sente amado, isso foi muito importante para o nosso casamento. E outra coisa, que, como já foi falado também, né, se a gente tirar os olhos de Jesus, já era. Né, então, em qualquer relacionamento. E um lugar que a mulher, principalmente a mulher, deve estar é na humilhação.
A gente não vê Jesus se não for se humilhando. Ele está lá, né, nesse local que a gente encontra Jesus, é na humilhação. Né? Ele não está lá em cima, ele não está na razão. Então, se a gente quer ver Jesus agindo no nosso casamento, principalmente mulheres, não é fácil. Não é fácil porque a gente tem um olhar, né, e a gente vê que vai dar errado, mas a gente se calar e se humilhar, o Espírito Santo faz, a gente não precisa falar nada. Não é fácil, eu apanho. Toda vez que eu vou contra isso, eu recebo, né? Mas, assim, é o que eu tenho para dizer de melhor, assim, é que as coisas que Jesus age no calar, né? Principalmente para a vida da mulher. Boa noite, pessoal. É só horrível de falar, mas vamos lá. Diferente dos outros casais que se apresentaram aqui, a gente veio de uma vida, como posso dizer, procura de prazeres mundanos, né? A gente, quando se casou, a gente não tinha a vida entregue a Deus. E a gente se dava bem, porque gosta das mesmas coisas, e não se sentia, não tinha problema, né? Mas, na realidade, a gente estava entregue a alguns prazeres carnais que fez a gente só ter prazeres momentâneos, mas sempre faltando algo na gente. E o que mudou a nossa vida foi a entrega a Deus. Ele transformou assim de uma forma que eu não tenho nem o que falar. Assim, me transformou nosso relacionamento, nossa família. E é a entrega. Eu acho que assim, a gente tem que se entregar a Deus, entregar tudo, todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, procurar sempre estar obedecendo. É uma coisa que tem mudado bastante na gente, na nossa família, é obediência e disciplina. Que é o que? A gente tem tudo na Bíblia, tudo. Mas muitas vezes a gente não quer fazer. Quer fazer a carne, quer fazer as nossas vontades. E Deus tem mudado bastante, a partir da gente começar a disciplinar e obedecer. E cada vez que a gente está mais estudando, lendo, tirando mais tempo para Deus, Ele vem transformando. Vem transformando, vem abençoando. Amém. E uma coisa que eu quero dizer a vocês, perseverar na palavra, procurar. A gente tem tudo na Bíblia, tem como a gente deve agir com os filhos, como deve agir com a esposa com o marido. Mas a carne é a briga espiritual que a gente tem para o resto da vida. E se a gente obedecer, tiver disciplina e obediência de fazer isso, Deus fez a gente a imagem e semelhança dele, né? E então, é tudo perfeito. Um atleta chega a fazer o que a gente faz. Como é que a pessoa consegue fazer isso? A gente também só vai ter conexão e ser obediente se a gente procurar ter dedicação, disciplina, de estar lendo. Como é que a gente vai fazer o que é correto se a gente não está lendo? Então, a gente tem que estar lendo, tem que estar procurando, tem que ser obediente, se enchendo, todo dia. De manhã ao acordar, durante o dia, se fiscalizar, antes de dormir, orar. Minha esposa disse que eu sou de falar muito, né, em casa, de querer resolver tudo. Esse negócio de dormir sem resolver um problema, isso para mim é fácil, para ela é difícil. Mas a gente tem que, cada um está tentando ajudar o outro a vencer essas barreiras e vencer cada demônio que tem na vida de cada um. E a gente vai conseguir superar tendo obediência e disciplina em tudo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.
Tremendo. Jesus faz milagres extraordinários. Gostaria de chamar Loirinho. Cadê o homem? Loirinho e Simone. Irmãos, renúncia e cruz. Relacionamento é dedicação. Relacionamento é abrir mão para que o outro seja honrado, para que o outro seja servido. É doação. Casamento é serviço, é compromisso. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Escutando cada história dessa, Cici me procurou ali e começou o testemunho dos meninos, de Jonathan, o de Emã, e Vinícius e Jonathan. E eu acompanhei a história desses meninos ainda solteiros, né? E eu fiquei pensando ali, aí veio Hermes. E também na mesma situação que ele, Jesus entrou no barco no meio do caminho já, né? Graças a Deus. A gente tinha tudo para dar errado, mas deu certo porque Jesus entrou no barco, né? No nosso casamento, na nossa vida, né? Eu pensando assim, as referências que eu tinha de casais, era pessoas que, até mesmo da minha própria família, que tinha esse negócio não. Se um errasse, o outro não queria saber não, e estava aquela confusão. E eu cresci dizendo assim, um dia quando eu casar, os meus filhos não vai ver eu brigando com minha esposa, né? E eu tinha isso no meu coração, né? Mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem conhecer a palavra. E eu me casei e comecei a viver isso, né? Graças a Deus, a gente nunca foi de muitas contendas, nem quando a gente era do mundo. Algumas, porque quando você vive no mundo, já sabe, acaba vivendo na bandaíra, não quer saber de nada não, né? Então, no início foi difícil para a gente, mas, graças a Deus, conhecemos Jesus, a sua palavra, os irmãos, a igreja, os exemplos, os modelos. Comecemos a conviver com os irmãos e ver como é diferente o trato do marido com a esposa, da esposa com o marido. E a gente até fica, quando começa a conhecer disso, vixe, o negócio aqui é diferente, né? E Jesus vem operando em nossas vidas, né? E isso que eu tenho desde criança, eu procuro viver e dizer assim, meus filhos nunca veio eu brigando com minha esposa. E a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo, né? Há tempo para falar, tempo para ficar calado. E eu tenho sempre comigo assim, eu sou um pacificador na minha casa, né? Então, se tem qualquer situação, eu, em vez de botar fogo na fogueira, atiçar, botar lenha, eu tenho que procurar com calma, manter a calma e o controle da situação. Se no momento não der para falar, eu me calo ali, e na outra oportunidade, puxo o assunto e tento conversar, né? Louva a Deus, porque Deus tem nos ajudado e tem uma esposa maravilhosa, que às vezes eu me chateio por tudo que ela vai fazer. Eu quero, amor, posso fazer isso? Eu faço isso assim, eu faço. Muitas vezes até uma comida, ela fica perguntando, e aí, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Tal, aquele negócio todo. Mas, amor, faz aí, tu já sabe aí, né? E eu louvo a Deus pela vida dela, como é uma esposa que sujeita a sua vida, que busca tudo que vai fazer, pedir conselho logo, perguntar o que eu posso fazer, dá certo, e assim, muito bom. Hoje, tenho 2 filhos, um com 20 anos, outro com 13, e assim, eu não tenho lembrança de ver eles brigando, nunca em casa, né? Porque, em momento algum, vi eles em contenda, brigando, assim, mesmo nem quando era mais pequeno, né?
E eu creio que isso também veio pelo exemplo, né? Pelo nosso modelo, né? Então, de ter sempre aquela missão. Eu sou um pacificador na minha casa, né? Eu estou aqui para apaziguar a situação, né? Qualquer uma que surgir, eu vou procurar de todas as formas acalmar a situação ali e não deixar que aquela situação se torne uma situação complicada, né? Então, assim, eu agradeço a Deus pelos exemplos, pelos testemunhos que eu vejo na igreja e que isso são referências para mim e eu louvo a Deus por isso, né? Louvo a Deus por isso, né? Porque o Senhor, mesmo eu estando longe, o Senhor me trouxe para pertinho dele e tem me dado um novo rumo, uma nova direção na minha vida, né? Então, queria agradecer a Deus por isso. É bom demais, né? Deus é maravilhoso. Ele falou duas coisas bem importantes. Exemplo. O exemplo, tem uma frase que diz assim: a palavra convence e o exemplo arrasta. É muito forte. E eu louvo a Deus pelos exemplos que eu tenho como referência, né? Foi muito falado aqui, Beguinha e Ana. A gente, no início da nossa história aqui em Campina, era solteirada, né? E Bega e Ana foi o primeiro casal, depois vai para João Pessoa, aí ficamos aqui, Toninho, Eliane, Samuel e Ana Cláudia. E para mim são exemplos, para mim são referência, para mim são presentes de Deus. E outra coisa que ele falou, nós somos pacificadores. Na questão de incêndio, existe o princípio de incêndio, um pequeno incêndio, um médio incêndio, um grande incêndio e um incêndio extraordinário. Qual é mais fácil encarar? O melhor é que nenhum aconteça. Então, nós podemos prevenir o incêndio. Então, é melhor trabalhar na prevenção. Tem uma frase que diz assim: o vigilante não é pego de surpresa. Tem conversas que surgem na nossa família, no nosso dia a dia, que não tinha peso nenhum. Era um negócio para sair da melhor qualidade. Num piscar de olhos, vira uma tensão, vira um incêndio, e cabe a nós ou colocar gasolina ou água. Então, nós não somos incendiários. Vamos apagar o fogo, esse que gera discórdia, esse que gera confusão, né? Mas vamos nos encher do fogo do Espírito, que traz vida, que traz solução, que traz a realização de milagres. Quero chamar, com grande alegria, meu amigo Luciano Patriota. É bom para mim. Boa noite, meus amados. Para mim foi fácil. Cicinho disse para mostrar para vocês a parte, né, que deu errado. Tá aqui a parte, ó. Podem olhar. Gente, são 25 anos já. Momentos fáceis, momentos difíceis, momentos alegres, momentos de dificuldade, momentos de alegria. Agora, uma coisa é certa, a gente nunca desistiu, né? Perseverança, olhar para Jesus, né? Quando o Cicinho falou isso, eu fiquei pensando, né, quando foi que deu errado, né? Toda vez que eu procurei, né, fazer a minha vontade, deu errado, né? Toda vez que eu olhei para mim, para os meus interesses, deu errado. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente foca em Jesus,
que a gente se submete, né, à vontade do Pai, se submete àquilo que Ele realmente tem, né, para cada um de nós, a coisa se torna diferente. O amor, o perdão, a segunda milha, né, dar a face, a outra face. Então, eu creio que é por aí, né? Creio fielmente nisso, digo a todo mundo com quem eu converso, não confio de jeito nenhum na minha carne, na minha inteligência. Sei que nesses 25 anos muitas coisas aconteceram, né, que se não fosse a intervenção do Espírito Santo naquelas coisas pequenas, teriam se tornado coisas grandes, enormes, e talvez a gente nem estivesse aqui hoje, né? Mas é a ação do Espírito Santo em nós. Se não for o Espírito Santo, a nossa inteligência, o nosso jeitinho, né, as nossas flores, né, as nossas cartinhas, né, tem um papel fundamental, mas eu creio fielmente que foi e sempre será a mão de Deus na nossa vida. E continuar olhando para Jesus, né? Toda vez que eu olho para os meus interesses, toda vez que eu procuro fazer aquilo que me agrada, aquilo que é do meu interesse, a coisa dá errada e vai dar errada. Então, a minha palavra de ânimo para vocês é isso, é olhar para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, né, os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos sonhos são colocados diante da cruz e a gente consegue fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Já errei muitas vezes, né, mas não desisto, né? Louvo a Deus pela minha família, pelo cuidado do Pai, né, pelos exemplos aqui dos meus irmãos, né? Cada um de vocês tem uma porçãozinha que a gente olha e que a gente traz para a nossa vida. E amém. Eita, não estava sabendo, não. No casamento, não é diferente do que tudo que a gente tem aprendido na caminhada com Cristo, na proposta de Cristo para cada um de nós. O segredo de dar certo é vir para a cruz, renunciar, perder, ceder, obedecer. É isso. É dizer, eu não vou dar matéria-prima para Satanás e eu vou fazer o que o Espírito pede. Vou mortificar a carne para que o Espírito tenha força, prevaleça, cumprir a vontade de Deus, né? Sempre, 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 todas as áreas da nossa vida. Não tem nenhuma fórmula que possa ser tão apropriada para todas as circunstâncias na nossa vida do que essa, né? Mortificar a carne, sempre, sempre. Nossa luta diária, todos os dias. Esse é o segredo para tudo dar certo, tudo mesmo. Todos os nossos papéis. É isso. Calma. Segura as palmas. Tenha calma, homem. Gente, e assim, eu queria deixar assim, uma palavra de ânimo para todos os casais, né? Porque, né, eu tenho certeza que em alguns momentos Joelma já viu algumas coisas em mim e a gente fica assim querendo, né, aquela maturidade, aquela coisa toda, mas o Espírito Santo tem o tempo dele, né, de agir na vida né, de cada um de nós, né? Tem pessoas que rapidamente a ficha cai, o camarada muda de atitude, muda de pensamento, de comportamento, né? Mas já tem outros, né, que levam um tempo mais, né? Então, Cicinho falou do humor, né, que Edinho falou para ele, né? Eu queria dizer para vocês, paciência, gente, né? Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar, né? Sejam pacientes uns com os outros, né? Assim como o pai é paciente com a gente, seja paciente com seu marido, com a sua esposa, né? E deixe o Espírito Santo agir na vida de vocês. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos.
palavra do Senhor diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba quando nós estamos ligados na fonte, Jesus. Ele é o próprio amor. E é nesse amor que os solteiros conseguem viver uma vida santa para o Senhor. A palavra que eu estava lembrando, irmãos, é perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Alvo. O que você planeja daqui a 5 anos? Como você quer estar na sua família daqui a 10? É aquilo que você tem plantado hoje. A solteirada, espere no Senhor. Não dê passos fora do tempo. Quem ama verdadeiramente, espera. Eu me converti com 15 anos. E quando eu estava avaliando, calculando o preço que a gente chama, para seguir a Cristo, uma das coisas mais fortes que me levou a pensar em entregar minha vida a Cristo ou não, em plena juventude, era o padrão de Deus para os solteiros. A palavra de Deus diz que os meus mandamentos não são pesados. Só não serão pesados se nós estivermos olhando para aquilo que nós estamos ganhando e não para aquilo que estamos perdendo. Se formos olhar para toda a renúncia e perca em relação ao reino dos céus, vai ser anos e anos de lamúrias. Mas se nós estamos olhando para o alvo, para aquele que nos chamou primeiro, para aquele que entregou sua vida por nós na cruz, a renúncia vale a pena. Então, quando eu resolvi entregar a vida a Cristo, eu pensava, eu quero casar um dia. E eu quero casar para a glória de Deus. E eu quero casar até a morte separe. Então, eu quero casar com alguém que se dedique a mim. Eu tenho certeza que a esposa com a qual eu vou casar, que eu não sei quem é, ela não quer me dividir com outra pessoa. Porque eu não quero casar com alguém que queira me dividir com outro. Isso significa fidelidade. Então, eu vou me guardar para essa pessoa. Eu vou esperar por essa pessoa, mesmo sem saber quem é. Vale a pena esperar. E Deus me presenteia com Roseane. Está aí, corajosamente, ao meu lado esses anos todos. Irmãos, e eu via na igreja homens solteiros e solteiras devotos a Cristo, que amam a Cristo, que praticam a palavra de Cristo. A nossa fé, ela é expressa em obediência. E eu vi homens e mulheres como Samuel, Ana Cláudia, Toninho, Eliane, Beguinha, Ana. Ana lá em João Pessoa, depois aqui quando veio para Campina, a gente pôde conhecer melhor, né, andar com eles, conviver com eles. E são exemplos para nós. E aqui eu quero chamar Samuel e Ana Cláudia.
Boa noite, meus irmãos. Uma coisa que eu queria dizer é que a nossa família, ela começou para abraçar a eternidade. A nossa família, ela foi criada, né, com o propósito de receber os irmãos, de acolher a igreja na casa. E esse continua sendo o propósito até hoje, né? Essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus é o propósito do nosso casamento desde o começo. Quando nós chegamos de lua de mel, na nossa casa, tinha acho que umas 20 pessoas nos esperando, né? Com um churrasco e a casa arrumada, e nos receberam e foram embora, né? E desde então tem sido assim, a nossa alegria, uma casa cheia, né? E isso tem sido o nosso propósito, né? De receber, de abraçar e trazer pessoas para o reino de Deus, de cooperar com a vida dessas pessoas, né? E isso tem sido... Bom, eu pedi para ela contar uma história engraçada que a gente passou, ela sai com essa, né? Você não vou contar mais história engraçada, não. Ó, irmãos, é o seguinte, quando eu era solteiro, antes de conhecer o padrão de Deus para o relacionamento entre solteiros, eu enjoei da vida do mundo. Eu ainda no mundo, vivenciando uma vida religiosa, eu achei aquilo muito vazio. Esse negócio de namorar é muito sem futuro. É muito vazio. Eu quero algo mais sério. Eu quero encontrar uma mulher para casar. E eu comecei a orar. Eu dizia, Deus, eu não sei com quem eu vou casar, mas você sabe. Guarde ela para mim, que eu vou me guardar para ela. E eu comecei a orar. E nessa época eu já conhecia Beguinha, a gente ia para o culto matutino, orar. Gente, molecote, adolescente. E orávamos, cada um, pela sua futura esposa, sem saber quem era. E tinha ali 16, 17 anos de idade. Todo dia a gente ia para o culto matutino, interceder. E a gente orava por Ana Gaetana e por Ana Cláudia, sem nem saber que elas existiam, né? Quando as conhecemos, soubemos que cada oração nossa foi respondida pelo Senhor, e como o Senhor guardou, né? Mas eu ficava sem saber como é que eu ia reconhecer essa minha esposa, né? Ficava orando por ela, mas não sabia como reconhecer. Até um dia que eu fui na casa de Sérgio Avilés, e estava Sérgio, Zoé, Estevão e Nicole, na época só tinha os 4. Aquela família tão linda. E eu fiquei encantado com eles. E Sérgio me disse assim, eu casei com minha melhor amiga. E Toninho definiu um pastor como aquele que faz frases, né? E Cicinho colecionou ótimas frases aqui. Hoje essa foi a frase que me capturou. Eu voltei de Salvador dizendo assim, eu vou casar com minha melhor amiga. Eu só não sabia qual da minha melhor amiga, né? Mas eu ficava dizendo isso. Eu saí repetir, já era professor, comecei a dar aulas, e eu dizia até na sala de aulas, eu vou casar com minha melhor amiga. Bom, até que um dia, essa amiga se destacou dentre as demais, e eu terminei me perdendo no seu olhar. E nós nos observamos por um tempo, e eu nunca esqueço do dia 12 de junho de 1995, foi o dia que eu noivei com ela. E eu fiquei pensando que palavras eu ia dizer para noivar com ela. E eu disse assim, Ana Cláudia, depois desses anos de amizade e dos últimos meses de conversas, eu cheguei a 2 conclusões. A primeira é que você é uma pessoa forte, e a segunda é que você é uma pessoa frágil. E ela ficou assim, olhando para mim, enquanto eu expliquei. Você é forte o suficiente para me ajudar nas minhas fraquezas, que você bem as conheceu. Mas você é frágil o suficiente para precisar da ajuda de um homem forte que estará ao teu lado. E eu quero, no inverno, te proteger, no verão sair para pescar, no estio me derreter e na chuva cantar e andar junto. Eu quero tê-la sempre como minha amiga, minha melhor amiga, minha mulher, e quero saber se você quer casar comigo. E ela olhou para mim, ela estudava matemática. Ela olhou assim com um ar de matemático e disse assim, Samuel, Samuel, eu digo, vai profetizar.
Gente, eu gelei na barriga, porque ela olhou assim, sem dizer nada. Sabe aquele olhar que não diz nada? Eu disse, Samuel, Samuel. Eu não sei o que eu teria te respondido semana passada, que eu estava pensando, se você me fizesse essa pergunta, o que é que eu ia dizer? E eu orei, pensei, e eu sei que você quer ser um pastor, eu sei os seus planos, eu sei o que é casar com você. E isso não combina muito com os meus planos. Eu estudo matemática, eu queria fazer doutorado, eu queria ser professora universitária, eu queria sair. Mas eu fiquei pensando e orando, e o quanto eu gosto de você, o quanto eu estou pensando sobre isso, e eu vou dizer uma coisa. Gente, aí eu já estava gelado. Agora eu vou fazer igual ator, eu estava gelado. Aí, olhe, aí ela disse assim, pois eu vou lhe dizer uma coisa, eu abro mão dos meus sonhos para tornar os seus possíveis. E assim, ela me disse sim. E sabe, nós esse ano agora completaremos 27 anos de casados. 27 anos. E, gente, é surpreendente o casamento. Solteiros, casar é muito bom, vocês vão ver. Tem tanta luta, tem tanto sofrimento, tem tanta alegria, mas Deus tem nos feito um. Nós somos casados e seremos casados até que a morte nos separe ou que aquela trombeta santa nos arrebate, para estarmos sempre com o Senhor. Amém. Como diz Luiz, ô tempo bom. Irmãos, casamento você escolhe, com emoção ou sem emoção. E a emoção, ela é rápida, viu? Para você ir de um extremo a outro, tem que ser cheio do Espírito Santo, que ele inspira e direciona. Vou chamar aqui agora meu amigo José Gonzaga Neto e digníssima Maria José. Pessoal, boa noite. Olha só, eu vou contar uma história aqui que não começou muito bem, não, né? Aliás, começou bem, porque eu e Maria José, a gente era muito amigo mesmo. Aí começamos a namorar, passamos 6 anos namorando. Depois disso, resolvemos casar. E, assim, quando você não conhece a Deus, quando você não tem uma obediência, tudo isso que você vai fazendo a sua vontade, né? Principalmente o homem. O homem, ele quer sempre, só pensa nele mesmo, né? E tem algumas coisas que contribuem para isso. Eu gostava muito de jogar bola. Depois da bola tinha farra. Polícia também, né? Coisa bem pesada. E assim, a gente ia levando. Levando. Eu sabia que minha esposa não era tão feliz no casamento, né? A gente discutia, resolvia depois, não resolvia. Mas aí entrou um personagem na história. Foi Jesus. Então, quando você conhece a Jesus, você entende que você tem que amar aquela esposa, que você tem que apresentar ela santa. Então, isso muda.
Mas com nós dois também ainda teve uma situação. Que quando nós entramos no reino, veio a notícia da doença do nosso filho. Então nós passamos cerca de 12 anos lutando, pedindo a Deus para que nosso filho fosse curado. E Deus atendeu, né? E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nosso filho está curado. Então, eu vi uma força na minha esposa. Eu passei a admirar essa mulher como, assim, essa pessoinha que parece frágil, mas é tão forte, rapaz. Então, hoje eu tenho hoje nós estamos numa nova fase da nossa vida, né? Nossos filhos casaram, nós estamos só em casa, né? Tenho um neto agora. Então, eu posso dizer a vocês que se Jesus não tivesse entrado na nossa história, mesmo eu amando muito minha esposa, talvez nós não estivéssemos mais juntos, né? Mas a culpa não era dela, não era minha. E hoje nós temos uma fase muito boa, temos nos entendido muito bem, temos buscado conversar mais, nos entender, né? Eu tenho buscado, ela me pede as coisas, eu sou um camarada que vou adiando as coisas, né? Uma das coisas que eu tenho mais vergonha na minha vida é que uma vez minha esposa me pediu para tampar um buraco no cimento lá em casa. Eu fui deixando. Um dia eu cheguei em casa, o buraco estava tampado, né? Eu disse, como foi que tu tampasse esse buraco? Ela disse, eu peguei cimento e uma colher dessa que a gente come e tampei o buraco. Rapaz, isso me deu uma vergonha tão grande, rapaz. Aí hoje mesmo errando, né? Eu busco acertar, né? Então eu tenho uma convicção muito grande, mesmo na desobediência, mesmo fazendo só a minha vontade, mas Deus guardou essa mulher para mim, né? Então, o começo pode ter sido um pouco tenebroso, mas nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Vamos completar 33 anos de casado agora no dia 1º de junho. E eu quero dizer que eu sou muito feliz com minha esposa. Amo muito essa mulher. Tenho muita admiração por ela. E eu quero passar o resto da minha vida servindo a ela, né? Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo muito essa esposa. Então é isso. Entrou um personagem que mudou toda a história. É Jesus. É Jesus. Só Jesus muda toda a história da nossa vida. Então, aos solteiros eu digo, casem e amem suas esposas. E sirva a elas, porque elas merecem, porque a maior parte da situação de casado, quem leva são as mulheres. Aleluia, Jesus é bom. Agora Natanael e Fábia. Ei! Boa noite, irmãos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, para os jovens, é que vale a pena esperar. Eu estava pensando ali, eu disse, daqui a pouco ele vai me chamar. E uma coisa que Deus colocou no meu coração para dizer para vocês,
é que vocês são privilegiados, porque vocês têm pastores que cuidam realmente da vida de vocês, que ensina cada passo, desde como ser santo, né? Desde criança, você vê, criança, os adolescentes ali, os jovens, até o casamento, e depois de casado. Eu nasci num lar evangélico, mas eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar sobre padrão, nem padrão de solteiro, e nem mesmo de casamento mesmo, certo? Essa questão de santidade para o solteiro, não tinha ouvido falar. Eu era muito religioso, tinha muitos dogmas, muitas coisas assim, e que isso não era o suficiente para manter um casamento, não. Certo? O começo do nosso casamento não foi muito bom, porque eu conhecia o Evangelho, a Bíblia, sim, mas eu não conhecia mesmo Jesus a fundo, a ponto de me relacionar mesmo com Ele. Certo? Não foi. Mas um dia, eu sei que Deus foi afunilando o caminho até um dia eu encontrar, certo? Jesus verdadeiramente. O Evangelho do Reino, ele realmente mudou a minha vida, ele mudou a nossa história. Certo? Quando eu conheci a respeito do padrão cristão para o namoro, eu já era casado. Aí eu disse, isso é o que eu vou ensinar para os meus filhos. Quando eu vi sobre disciplina de filhos, foi muito difícil. Na minha família, mesmo meu pai sendo muito religioso, mas ele não conhecia também esse padrão, né? De disciplina de filhos. E eu sempre dizia assim, quando eu crescer, quando eu tiver os meus filhos, eu nunca vou triscar a mão nele. Eu nunca vou bater nele, não. E eu tinha isso até um dia, quando Samuel falou para mim sobre disciplina de filho. E aquilo dali me chocou muito, né, o meu coração, porque eu disse, agora, o meu voto que eu tinha feito a Deus, de não bater nos meus filhos, e agora o que é que eu vou fazer? Mas diz assim, no meu coração diz assim, mais importa agradar a Deus. Esse seu voto, ele só teria algum valor se estivesse de acordo com a palavra. Como ele não está de acordo com a palavra, ele não tem valor nenhum. E foi com muita luta que eu desfiz esse voto aí e disse, a partir de hoje, eu vou viver de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. E eu sempre gosto muito de uma frase que sempre diz assim, né? Que o discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus disse e faz tudo que ele manda. Então, a partir daquele dia, eu decidi fazer tudo que Jesus mandou. E isso aí trouxe um ganho muito grande, certo? Muito grande para a nossa vida. Mesmo eu sem conhecendo, né, esse padrão, mas no nosso primeiro ano de casamento, a gente se separou. A gente passou uma semana separado, por incompatibilidade de gênio. A gente era muito diferente. Mas, ali naquele dia, eu disse a ela, olha, você vai fazer o seguinte, escreva tudo que você tem, que você não gosta que eu faça. Escreva. E eu vou escrever também o que eu não gosto que você faz. O meu, acho que tinha uma coisa ou duas. Ela fez um jornal. Eu disse, não tenho força para conseguir isso aqui, não. Sozinho eu não tenho. Mas com a ajuda de Deus, certo? Eu vou pedir ao Senhor, Ele vai me ajudar. E eu vou conseguir. Aí pronto, isso foi logo no começo. Quando eu conheci o Evangelho do Reino, aí foi mais diferente ainda. Porque um dia eu cheguei para ela e disse assim, amor, eu vou te amar, independente de qualquer coisa que você possa fazer para mim. Para mim,
é mais importante o seu amor. Então, mesmo se você, por exemplo, se estiver bem, eu te amo. Se você não estiver bem, eu te amo. E eu disse a ela, disse, olha, pode acontecer o que for, a gente nunca vai dormir separado. Isso nunca aconteceu. Nunca, no começo, né? No começo. Depois do começo, eu disse, ó, nunca mais a gente vai dormir separado e nunca mais a gente vai deixar que nada interfira no nosso casamento. Irmãos, 30 anos eu tenho de casado com essa menina aqui, ó. E eu sou muito feliz, sou o mais feliz do mundo. Ai, Deus. Fala aí. Quando Cicinho nos procurou, né, eu disse, o que veio na minha mente, em primeiro lugar, foi temer a Deus. É um segredo, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu era solteira, eu tinha vontade de casar, e eu dizia assim para Deus no meu coração que casamento era um só, e eu queria casar para viver. E quando a gente casou, a gente não tinha o privilégio de ter homens de Deus, mulheres de Deus para orientar. Os jovens têm, como ele falou aqui, todos vocês têm, isso é um privilégio. Se guardem em santidade, vale a pena, né? Porque quando a gente passou uma semana separado, o que tinha para mim foi um livro, que eu nunca esqueci, Restaurando o Nosso Lar, o nome desse livro, que acho que nem existe mais. E Deus usou aquele livro para me orientar. Né? Então, assim, tem tantos homens de Deus aqui, mulheres de Deus aqui, que podem parar um jovem, aconselhar e orientar. Então, o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio. Então, tema ao Senhor, porque você temendo ao Senhor, você vai obedecer à vontade do Pai. E Deus restaurou, nós somos um milagre, né, de casal. Deus restaurou. Hoje nós estamos também assim num nível diferente. Muito difícil assim até discutir, né? Decidimos também, porque casamento é decisão, gente, não é baseado em sentimentos, não. É decidir amar. Eu decidi amar o meu esposo. Ele é um bom ouvinte, viu? Ele está virando doutor em creche, porque eu chego em casa, eu conto tanta coisa de creche para ele. E ele tem paciência, viu? Porque eu chego em casa, às vezes chego carregado de tanto problema, me ali e ele lá escutando. Às vezes dá um cochilinho, aí eu morro. Aí ele disse, eu estava dormindo, mas ele escuta. É um bom ouvinte. E quem tiver qualquer problema, pode ir lá em casa, viu? Porque ele é um bom ouvinte. Pode ir. E ele recebe com muito amor. Então, assim, esse é o segredo, viu, gente? Jesus. Jesus é o segredo para tudo. Então, para nós, mulheres, né, a gente precisa mesmo renunciar ao nosso eu e submeter aos nossos maridos, ao nosso cabeça, que é ele, cabeça do lar. Ele é o meu cabeça. Então, às vezes, quando a mulher quando absorve muita coisa, às vezes eu fico tão, ora aqui na minha cabeça. E ele ora por mim, e as coisas vão se acalmando, o coração vai acalmando. E pedir perdão, né? O diálogo, a cumplicidade, né? Em tudo, né? Com relação à filha, a tudo, à feira, a gente tem que ser cúmplice e compartilhar. Né? E a gente não sabe, até para pregar o evangelho a gente vai junto. Para todo canto, a gente quer estar junto. Então, a gente está nesse nível, porque Deus é bom, porque Ele faz milagres. E espero que cada jovem aqui espere no Senhor, se guarde em santidade, porque vale a pena honrar ao nosso Deus. Honra para Ele, para sempre. Né? Espero que nós possamos, né, cada dia mais, que a obra do Senhor seja aperfeiçoada em nossa vida, na nossa casa, e que a nossa casa seja completa aos pés de Jesus. Amém. E tenho como referência também, né, a vida de Samuel e Ana Cláudia, que nunca desistiram de nós. Cada pastor aqui, como referência.
honro cada um. A vida de Samuel e família, para mim, são exemplos. Viu? Então, seja um exemplo para cada um de vocês, que vale a pena. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso e surpreendente. Aleluias. Irmãos, gostaram? Bom demais, né? Chamei por ordem de experiência. Quando eu pensei nessa palavra, basicamente os princípios de Deus para o esposo e para a esposa, os irmãos falaram aqui. Chamei irmãos que tinham menos de 7 anos de casado, depois os menos de 14, depois os menos de 21, menos de 28 e os mais de 29. Mas eu quero finalizar esse encontro chamando uma pessoa muito especial para mim. Um exemplo, um amigo, um irmão, Antônio Nascimento Siqueira. Aleluia, Deus é bom. Quantas coisas lindas aqui ouvimos, né? Que dizer depois de tantas coisas maravilhosas? Eu vou tentar, então, falta aqui 10 para 11. Então, eu vou fazer um resumo breve aqui. Eu me converti com 17 anos e meio. E, logo em seguida, eu e meus companheiros esperávamos alcançar um nível de maturidade espiritual, financeira. E nosso alvo era casar e ter nossas casas abertas à igreja, fazer discípulos. E assim aconteceu. Vivi um dilema bom. Tem dilemas ruins e dilema bom. O dilema bom era a pergunta assim, com quem eu vou casar? Quem eu escolho para casar? Essa é uma escolha importante demais. Os jovens, é certo que pensam nisso, e pensem mesmo, é importante pensar, avaliar, observar direitinho. E no ano 2000, nós tínhamos 6 anos de amizade, de andar juntos, fazer retiro juntos, orar juntos, muitas comunhões. Em 2000 nós casamos. Hoje faz 23 anos. Exatamente hoje, né? Essa hora estamos casados. E foi 23 anos de muita alegria para nós. Nunca tivemos brigas, assim, muitas coisas, discussões. Não. Quando nós casamos, já sabíamos direitinho como que ia ser o papel de cada um. E fomos vivenciando e aperfeiçoando. E ainda seguimos aperfeiçoando. Ainda tem muito para melhorar. Sempre vamos ter, né? Com 3 anos, nasceu Fernanda, como programado. Após 3 anos de casados, nós realmente queríamos ter nosso primeiro filho. Aos 10 anos de idade, eu já tinha o nome, se fosse menina. Eu um dia encontrei um livro de uns parentes que me enviaram, e no livro tinha assim, Fernanda. Eu disse, que nome bonito. Quando eu casar, se eu tiver uma filha, vai ser esse nome, Fernanda. E assim foi, né? Aconteceu. Não foi Pedro Henrique, foi Fernanda. Ela queria Pedro Henrique, mas no Pedro Henrique não apareceu, então Fernanda se apresentou. Oi? Quer falar alguma coisa? Não? Amém. Então, eu queria orar com vocês, encerrar aqui orando com vocês. Pedir oração aqui por nossa casa, nossa família. Quando eu tinha uns 12 anos,
eu sonhei que eu tinha uma filha branca, assim como ela é, com cabelos cabelos assim cacheados, né? Não sabia que era tão linda quanto veio, né? E assim aconteceu. Vamos orar aqui por a Fernanda, por mim, por a Eliane. Vamos pedir aqui aos irmãos que orem por nós. Aqui estão os pastores que nos acompanharam, ombrearam conosco, foram amigos, cuidaram de nós, celebraram aqui nosso casamento e estamos juntos aí há 30 anos, seguindo ao Senhor. Acho que nem convidar, né? Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Enquanto Fernanda chega, nós vamos estender essa oração por Toninho para todos os casais aqui, tá? Então, eu queria pedir que o casal ficasse pertinho, marido e mulher, assim, ó. E os solteirinhos que estão perto de um casal, sejam vocês que impõem as mãos sobre esse casal, tá? Não tem imposição de mãos agora sobre todos os casais. Chegou, Fernanda. Vamos lá? Vamos orar, igreja. A igreja diz amém. Todos os casais aí, tem solteiros próximos aí para impor as mãos? Por favor, nenhum casal pode ficar sem imposição de mãos não, hein? Aqui, ó, Josenildo e Claudete está esperando alguém chegar para impor as mãos sobre eles. Adriano, tem alguém impor as mãos sobre vocês aí, Adriano? Adriano, olha a solteirada, vamos trabalhar aí, ó. Vamos impor as mãos. Amém, vamos orar aqui então. Pai querido, te damos graças por essa noite tão especial e maravilhosa, quando o teu propósito foi explanado aqui, de maneira prática na vida de tantos casais e tantas famílias. Rogamos a ti pela vida de Toninho e de Eliane e de Fernanda, que hoje estão nessa data tão especial, o aniversário de casamento deles, Pai. Senhor, rogamos a ti a bênção sobre essa família. Rogamos para que todos os anos dessa família aqui na terra sejam cheios da tua presença, cheios da manifestação do fruto do Espírito, cheios, Senhor, da manifestação do fruto de vidas ganhas a partir da vida deles. Abençoe Antônio Siqueira como cabeça dessa casa, revista-o da tua graça, de sabedoria, de poder do alto, para continuar cuidando de Eliane e de Fernanda, assim como o Senhor determinou para ele, sendo o Senhor o cabeça da sua casa, o representante de Jesus no seu lar. Abençoe a Eliane também, como ajudadora capaz e idônea, na sua missão de cooperar na vida de Antônio. Dê a ela recursos espirituais, emocionais, físicos e materiais, para seguir cuidando de Toninho e cuidando de Fernanda. E abençoe Fernanda, Senhor. Cumpra todo o propósito na vida de Fernanda, aquele que o Senhor definiu desde antes da fundação do mundo, Senhor. Abençoamos essa casa com toda sorte de bênçãos espirituais. Abençoamos junto com ele todos os casais aqui representados, Senhor. São famílias formadas para a glória do teu santo nome. Marido e esposa que desejam e querem viver o padrão que o Senhor estabeleceu na tua palavra. Ajuda aqui cada marido, que eles não sejam cabeçudos jamais, mas sejam cabeças de sua família. Reis, profetas e sacerdotes na sua casa. Que sejam homens cheios do Espírito Santo, que manifestem toda a graça que há no Senhor dentro da sua própria casa. Sejam pastores sobre a esposa e sobre os filhos, que ao abrir da boca desses homens, ao levantar de suas mãos, que teu Espírito Santo manifeste poder e graça, Senhor. Cuida, Senhor, das esposas também. Essas santas mulheres, ajudadoras, capazes, que elas cumpram, Senhor, o seu mandamento, cumpram a missão que o Senhor deu para elas, de serem ajudadoras capazes dos seus maridos, mães conforme a tua vontade, esposas conforme a tua vontade, que haja paz nessas casas. Repreendemos, Senhor, toda a ação das trevas contra essas famílias, todo espírito de confusão, de discórdia, todo espírito, Senhor, que não vem da tua parte, que seja repreendido em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo desça sobre essas famílias,
com graça, com paz, com alegria, com saúde, com prosperidade financeira, com prosperidade espiritual, com prosperidade nas relações familiares, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Mais um minuto só estaremos encerrando. Só um instante.